Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho segundo João, capítulo de número 18. João, capítulo de número 18. Hoje a nossa mensagem está concentrada no verso 12 até o verso de número 27. No domingo passado, nós começamos a exposição da narrativa que trata do julgamento de Jesus. E na ocasião eu expus do verso 1 ao verso de número 11. E eu faço questão de lembrar aqui os irmãos que essa parte da narrativa se encerrou com Pedro numa tentativa meio maluca, cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. E a narrativa que nós vamos expor no dia de hoje, curiosamente, Pedro vai negar a Jesus. Então, a gente vê aí a inconstância de Pedro. Então, João capítulo 18, verso de número 12 ao verso de número 27. Eu vou ler o texto e peço que os irmãos me acompanhem de forma silenciosa, mas reverentes, ouvindo com fé a palavra do Senhor. João 18, do verso 12 ao 27, diz assim a palavra do Senhor. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e manietaram-no. E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentava-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhes Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou, manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou, e no mesmo instante o galo cantou. Vamos orar, irmãos. Senhor, está diante de nós a Tua palavra, Pai, aberta aos nossos olhos, na qual nós acabamos de ler. E nós o suplicamos neste momento que, pela Tua infinita graça e misericórdia, que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração para compreender a beleza, as maravilhas da Tua palavra. E que o Senhor possa também abrir os nossos olhos para a nossa fidelidade com o Senhor, Pai. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações e que o que for dito aqui não seja aquilo que está no meu coração, mas somente aquilo que está na palavra do Senhor. E que o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, se tem uma palavra que só de ouvi-la já é suficiente para causar em nós uma sensação ruim, é a palavra traição. Traição é uma coisa dolorida. Eu acho que a pior forma de você agir com uma pessoa é traindo essa pessoa. Eu acho que não tem forma pior de você agir com um ser humano do que traindo ele. Há quem prefira a morte do que a própria traição. Acredita-se que a traição seja uma das experiências mais devastadoras que qualquer ser humano pode suportar. E, infelizmente, meus irmãos, nós estamos sujeitos a sermos traídos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, aqueles que mais amamos e confiamos. E, por outro lado, nós também estamos sujeitos a trair as outras pessoas. Tristemente, a nossa lealdade é frágil. E essa é a realidade. Quando nós agimos com uma pessoa com traição, na prática, nós agimos como se fôssemos inimigos dessa pessoa. Mesmo sendo alguém próximo, íntimo. Nós lemos aqui no Salmo 51, durante a liturgia, falando sobre a forma como o salmista tem sido atacado. E eu não sei se os irmãos repararam, mas num dado momento o salmista fala assim: porque não é um inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos, por exemplo, para o caso de Judas, ao longo da narrativa do Evangelho de João, que nós temos visto aqui, é possível ir percebendo que Judas já tinha uma predisposição para trair Jesus. Mas Pedro, e se formos olhar para o que Pedro fez, irmãos, não é diferente do que Judas fez. Ambos traíram Jesus, mas Pedro, justamente Pedro, é difícil tentar entender como alguém poderia ter traído o Senhor Jesus, e principalmente alguém como Pedro. Veja, Pedro já tinha dito para Jesus que ele estava pronto para dar a sua vida, para defender Jesus. Irmãos, Pedro esteve presente no Monte da Transfiguração. Ele viu Jesus com o rosto resplandecente como o sol, e as suas roupas brancas como a luz. E ali estava Jesus, juntamente com Moisés e Elias. Pedro viu isso. Pouco tempo atrás, no mesmo capítulo 18, Pedro sacou uma espada e arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote. E eu disse que ali a tentativa não era arrancar a orelha. A tentativa dele era decepar a cabeça. Mas por uma falta de habilidade com a espada, Pedro somente conseguiu arrancar a orelha. Isso nos mostra, meus irmãos, o quão frágeis nós somos. Qualquer um de nós aqui, provavelmente também teria traído Jesus. Essa passagem escancara aos nossos olhos a realidade da nossa falta de fidelidade para com as coisas de Deus, contrastando nitidamente com a fidelidade de Cristo, em ir para a cruz, em obediência ao seu Pai. A traição de Jesus, irmãos, não é meramente um fato ou um detalhe na narrativa da morte de Jesus, não. Os 4 evangelistas narram a traição de Jesus. Jesus pode ter sido traído por um homem ímpio, que tinha o seu coração dominado pelo dinheiro, pela ganância, mas Jesus também foi traído
por um dos seus discípulos mais próximos. Irmãos, Pedro não era qualquer discípulo. Pedro fazia parte do trio íntimo de discípulos de Cristo, que era Pedro, Tiago e João. Me veio a música do barquinho aqui agora, né? Pedro, Tiago e João. Mas Pedro não era qualquer discípulo. Ele era um dos discípulos mais íntimos de Jesus, juntamente com Tiago e João. Não era qualquer discípulo. E eu acho interessante, irmãos, e mostrando que a traição de Jesus não é qualquer detalhe na história. Veja, por exemplo, quando Jesus vai instituir, quando Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 11 sobre a instituição da ceia do Senhor, Paulo fala da ocasião da ceia que Jesus celebrou com seus discípulos. E Paulo não diz assim, na noite em que o Senhor Jesus partiu o pão. Ele não fala isso. Ou ele diz, na noite em que o nosso Senhor Jesus foi preso. Não, ele também não fala isso. O que Jesus fala lá em 1 Coríntios capítulo 11? Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão. A traição de Jesus, meus irmãos, não é meramente um detalhe na história, mas é algo relevante. Na noite em que Jesus deu a maior prova da sua fidelidade para com seu Pai, os seus discípulos deram a maior prova da nossa infidelidade para com o Senhor. E é sobre isso, meus irmãos, que nós vamos discorrer aqui hoje nessa passagem que nós acabamos de ler. E a forma como João organizou a sua narrativa desse evento também é distinta dos outros evangelistas. E aqui é muito interessante, irmãos, porque a forma como João organizou essa narrativa é muito peculiar. Mateus e Marcos colocam o relato da traição de Pedro depois do interrogatório feito pelas autoridades judaicas. Lucas coloca esse relato da traição de Pedro antes, mas João faz diferente de todos eles. De todos os evangelistas, João é o que faz o relato mais detalhado da traição de Pedro. E a forma como João narra os eventos é genial para cumprir, os seus objetivos que ele tinha, que não eram exatamente os mesmos dos outros evangelistas. João faz uma intercalação do julgamento das autoridades judaicas com a negação de Pedro. Ele divide, primeiro ele narra a primeira parte do interrogatório, depois vem a primeira negação de Pedro, depois ele volta no interrogatório e depois Pedro nega mais 2 vezes. Nenhum dos evangelistas fez assim. E a intenção aqui, irmãos, é muito clara. E a intenção é mostrar que no mesmo instante em que Jesus dava prova da sua fidelidade, Pedro fazia exatamente o contrário. O objetivo aqui é mostrar um contraste entre Jesus e Pedro. Em outras palavras, esse texto nos mostra o quanto Jesus é fiel e o quanto nós somos infiéis. Então o texto começa a narrativa com a primeira parte do interrogatório. Assim, a escolta, no verso 12, assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e manietaram-no. A ideia aqui é que ele estava amarrado, Jesus estava amarrado. E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. De todos os evangelistas, somente João relata esse interrogatório preliminar de Anás. Anás fazia parte de uma das famílias mais influentes do judaísmo naqueles dias. Curiosamente, Anás não era mais sumo sacerdote naqueles dias. Ele foi sumo sacerdote entre os anos 6 e 15 depois de Cristo, mas ele foi deposto do cargo de sumo sacerdote pelos romanos. E quem assumiu depois disso o cargo de sumo sacerdote foi os seus 5 filhos e depois agora o seu genro, que é o Caifás. Caifás era o sumo sacerdote daquele ano. Só que para o judeu, ninguém deixava de ser sumo sacerdote assim da noite para o dia.
E para o judeu não aceitava muito bem o fato de Anás ter sido deposto do cargo. Então, os judeus ainda consideravam Anás como sumo sacerdote. Tanto é que Lucas fala que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, no plural. Então, Anás exercia um papel muito importante ainda naqueles dias. João também quer mostrar no seu relato as irregularidades do julgamento de Cristo, na intenção de mostrar como que o julgamento de Jesus foi injusto. Se Anás não era oficialmente o sumo sacerdote, ele não deveria estar interrogando Jesus nesse momento. Se Anás não tinha esse papel, ele não poderia fazer isso. Além disso, era noite. O sinédrio não poderia se reunir à noite para tratar um caso como esse. Inclusive a pena de morte. A sentença da pena de morte não poderia ser dada no mesmo dia do julgamento. É uma série de questões. Eles interrogaram Jesus antes de ouvirem as testemunhas. Outra irregularidade. Além disso, eles colocaram somente testemunhas contra Jesus e testemunhas falsas, como é dito nos outros evangelistas. Então, o julgamento de Jesus foi marcado por uma série de irregularidades jurídicas dentro do próprio sistema judicial judaico, que era fundamentado pela lei civil de Israel. O julgamento de Jesus foi injusto, irmãos. E talvez você olhe para isso e pense, poxa, de fato foi uma injustiça a forma que Jesus foi julgado. Sim. E ele morreu por sua causa. Será que isso é justo? Nós fazemos parte dessa injustiça, porque ele morreu por nossa causa. Ele está sendo julgado por nossa causa, por causa dos nossos pecados. E então João agora dá uma pausa no interrogatório e nos conduz a Pedro. E aí diz no verso 15: Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio. Aquentava-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. João então dá uma pausa no interrogatório de Jesus e passa a narrar a traição de Pedro. Mais especificamente, a primeira negação de Pedro. E o verso 15 diz que Pedro estava junto com outro discípulo. Quem era esse outro discípulo? Quase com absoluta certeza, irmãos, que esse outro discípulo era o próprio João. Porque geralmente quando João vai falar de outro discípulo que é ele não dá o nome. Geralmente ele fala o discípulo a quem Jesus amava, mas quando não é ele especifica o nome do discípulo. Então, muito provavelmente, quase com absoluta certeza, o outro discípulo aqui é João. Isso significa que, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, João foi uma testemunha ocular do julgamento de Jesus. João viu esse julgamento. Ele presenciou esse julgamento. E o texto ainda diz que esse discípulo, que certamente era João, era conhecido do sumo sacerdote. Não sabemos qual o nível de proximidade os dois tinham, mas o fato é que, por causa disso, João conseguiu que Pedro entrasse no pátio para ficar ali no meio da multidão. João foi lá, conversou com a encarregada da porta e, por causa disso, Pedro conseguiu. Ou seja, Pedro não era nem para estar ali, né? Pedro não era para ter entrado, mas João conseguiu que Pedro entrasse para estar ali dentro do pátio. João já estava na parte interna, então ele foi lá e chamou Pedro para estar junto. E aí a encarregada da porta imediatamente reconheceu a Pedro. Falei, você também não é um dos discípulos deste homem? E percebe, irmãos, que aqui não há nenhum tom de ameaça. Não há tom de ameaça aqui.
No capítulo 9 é mencionado que os judeus tinham feito ameaças para quem confessasse o nome de Jesus. Mas provavelmente o Sinédrio já estava relaxando essa lei. Aqui não há nenhum tom de ameaça. Mas Pedro foi quem cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E isso pesava contra Pedro. E então Pedro deve ter se lembrado disso e Pedro pensou, olha, é melhor eu, talvez se eu falar que eu sou discípulo não vou conseguir entrar. Talvez Pedro estava com medo pelo fato dele ter agredido o servo do sumo sacerdote. E então Pedro negou, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. E aqui, irmãos, nós precisamos olhar com atenção para essa atitude de Pedro. Como eu mencionei anteriormente, Pedro estava... Eu acho que Pedro foi um dos discípulos talvez mais assim... Talvez o discípulo mais apegado a Jesus. Quando Pedro estava no Monte da Transfiguração e viu Jesus resplandecente como a luz, vocês se lembram o que Pedro falou para Jesus? Senhor, bom é estarmos aqui, vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui. Naquele momento, mais do que qualquer outra coisa no mundo, Pedro queria estar com Jesus, mais perto possível de Jesus, e ele queria ficar lá para sempre. Mas Jesus ensinou algo importante no Evangelho, quando disse, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E era isso que estava acontecendo com Pedro naquele momento, irmãos. Pedro pensava que estava pronto para fazer qualquer coisa para defender Jesus. Como disse Sproul, quando nossos heróis são criticados, não queremos mais ser identificados com eles. E era isso que estava acontecendo com Pedro. Há pouco tempo atrás, Pedro tinha sacado a espada para ferir o servo. Agora Pedro está intimidado pela encarregada da porta. Olha que coisa curiosa. Pedro não teve medo diante do soldado, servo do sumo sacerdote. E agora Pedro estava com medo da porteira. O que aconteceu com Pedro, irmãos? O que aconteceu com Pedro, meus irmãos, é que Pedro agora estava vendo a realidade da cruz. A realidade da cruz estava se desenhando na face de Pedro. Pedro estava começando a enxergar o horror da cruz. Ao ser questionado se ele era ou não um seguidor de Jesus, era esperado de Pedro que ele confessasse a Jesus. Olha, na verdade, eu sou sim seguidor de Jesus. A negação de Pedro realça, irmãos, a solidão de Jesus em seu sofrimento. O cálice da ira de Deus não poderia ser dividido com ninguém. Jesus sofreria sozinho, na sua solidão. Tal como disse João Calvino, ao tropeçar tão vergonhosamente no primeiro passo, a loucura da vanglória é exposta. Ele se havia vangloriado de que provaria ser um companheiro corajoso e apto a marchar rumo à morte com firmeza. E agora, a simples voz da porteira e uma voz que não se fazia acompanhar de ameaça, ele se vê perturbado e se despe de suas armas. Ao nos vermos do lado de fora do campo de batalha, nos revelamos corajosos, mas a experiência mostra que nosso falar é soberbo, inércio e sem fundamento. A voz de uma débil mulher terrifica Pedro. E o que se dá conosco? Não trememos continuamente ao leve som de uma folha que cai? Uma falsa aparência de perigo, que ainda estava distante, fez Pedro tremer. E a cada dia não fugimos também de Cristo, movidos por absurdos pueris? Nós também somos assim, irmãos. Nós também somos assim. Quantas vezes o mundo nos coloca contra a parede?
E a nossa reação é igual a essa reação de Pedro. Pedro, então, diante de uma simples pergunta, nega qualquer vínculo com Jesus. O verso 18 ainda relata que Pedro estava no meio dos guardas e servos, se aquecendo por causa do frio. Olha que coisa absurda, não é verdade? Pedro, certamente era noite, Pedro de alguma forma tentava se ocultar ali no meio da multidão, da mesma multidão que prendeu Pedro no jardim. Pedro estava se aquecendo no meio da multidão que fora até o jardim prender Jesus, tentando ser anônimo, tentando ficar em oculto, que ninguém percebesse Pedro ali. E aí João novamente pausa sua narrativa e nos leva novamente para o interrogatório de Jesus, verso 19. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhes Jesus: eu tenho falado. Enquanto isso, Pedro está lá na fogueira, se aquecendo ali no braseiro. Enquanto declarou Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Só não pergunta para Pedro, né? Bem sabem eles o que eu disse. João então relata a primeira negação de Pedro contra Jesus e agora nos leva novamente para um interrogatório de Anás. Para os romanos, a preocupação era meramente política, o caso de Jesus. Mas para os judeus, a preocupação era teológica. Tanto é que eles perguntam dos seus discípulos e da sua doutrina. O caso, posteriormente, será apresentado para Pilatos, ainda no capítulo 18, para as autoridades romanas. Porque os judeus queriam que Jesus fosse morto. Mas os judeus não poderiam matar a Jesus, eles não poderiam passar por cima do julgamento romano. Primeiro, Jesus tinha que passar pelas autoridades romanas. E há mais uma ilegalidade aqui, irmãos. Não era permitido interrogar o acusado sem antes apresentar testemunhas contra e a favor de Jesus. Primeiro, as testemunhas a favor do acusado eram chamadas para testemunhar e depois as testemunhas contrárias ao acusado. Mas todos esses procedimentos foram dispensados no caso de Jesus, mostrando que a decisão de matar a Jesus já estava tomada desde o início. No relato de Mateus é dito que os judeus procuraram pessoas para testemunharem falsamente contra Jesus. Foi um julgamento de fachada, irmãos. E a forma como Jesus responde desafia Anás a seguir o protocolo. Verso 20, declarou Jesus: olha, eu tenho falado francamente ao mundo. Eu falei nas praças, nas sinagogas, todos ouviram, tanto judeus quanto romanos. E aí ele diz no verso 21, por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos, é pedindo por justiça. Jesus está pedindo para Anás para seguir o protocolo. Olha, pergunta as testemunhas. Todos ouviram eu pregando. Se vocês querem saber o que eu ensino, pergunte para qualquer pessoa por aí. Jesus está pedindo um julgamento justo, irmãos. Jesus clama por um julgamento dentro da legalidade. E então um dos guardas do sumo sacerdote agride Jesus no seu rosto. E Jesus responde: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? E essa agressão física é mais uma demonstração de que o julgamento foi irregular. Ainda que Jesus fosse culpado, ele não poderia ter sido agredido. Mas Jesus era inocente, e não somente inocente, mas ele era totalmente santo. Estava amarrado, sem possibilidade de defesa, e mesmo assim foi agredido. É como se Jesus estivesse dizendo: se porventura eu pequei, então me acusa, acusa-me.
para que quando a causa for julgada, eu seja punido de conformidade com a minha ofensa. O Senhor Jesus, em momento algum, fugiu de ser questionado. Pelo contrário, perguntem às pessoas. O que eu falei com os meus discípulos, eu também falei em público. Eu não menti para ninguém, eu não escondi de ninguém. Percebe, irmãos, o contraste entre Jesus e Pedro aqui? Um contraste gritante. Enquanto Jesus declara sem medo a respeito da sua doutrina, olha, eu ensinei abertamente ao mundo, falei para todos ouvirem. Enquanto Jesus se defende com coragem, Pedro está lá fora, se aquecendo com aqueles que prenderam Jesus. Eu não conheço esse homem. Eu não tenho nenhuma relação com esse homem. O verso 24 fala que após esse interrogatório, Jesus foi enviado para o sumo sacerdote Caifás, porque ele era o sumo sacerdote oficialmente falando naqueles dias, e somente ele poderia encaminhar Jesus para Pilatos e para as autoridades romanas. E então João novamente sai do interrogatório de Jesus e nos leva novamente para Pedro, verso 25. E é interessante como que Pedro fala, né, no verso 25, lá estava Simão Pedro. Ele falou, olha, enquanto isso, lá estava Pedro. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se contra o frio. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Segunda vez. Ele negou e disse, não sou. Enquanto Jesus era esbofeteado injustamente, mesmo estando amarrado, Pedro estava em oculto, se aquecendo, juntamente com os demais servos de Anás. Jesus enfrenta seus acusadores e não nega nada. Enquanto Pedro se acovarda diante de seus interrogadores e nega tudo. E pela segunda vez, Pedro é questionado se era ou não discípulo de Jesus. E pela segunda vez, Pedro nega o Senhor Jesus. Na terceira vez que Pedro é questionado, João diz um detalhe que nenhum outro disse também. Olha o verso 26. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, olha o azar de Pedro, irmãos. Perguntou a Pedro, não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou e no mesmo instante o galo cantou. Um dos parentes de Malco, aquele a quem Pedro arrancou a orelha, viu Pedro e reconheceu Pedro. Olha que azar. Olha, eu vi você no jardim, eu não vi você no jardim lá. E Pedro, pela terceira vez, nega Jesus. Irmãos, se tivesse perguntado para Pedro 500 vezes se ele conhecesse Jesus, 500 vezes ele teria negado a Jesus. Talvez ele tivesse negado pela primeira vez, para tentar ali entrar de alguma forma, não sei. Mas, meus irmãos, uma vez que nós abrimos uma brecha na nossa fidelidade, acabou. Não sobra mais nada, não há mais resistência. Se tivesse perguntado milhares de vezes para Pedro se ele conhecia Jesus, ele teria negado todas as vezes. O relato de Marcos diz que, na terceira vez que perguntaram para Pedro se ele conhecia Jesus, Marcos diz que ele negou que conhecia Jesus com juramentos e maldições. Olha, eu não conheço esse homem, eu juro que cai uma maldição sobre mim, mas eu não conheço esse homem. Com juramentos e maldições, irmãos. Eu acho que no relato de Mateus também fala isso. E no instante exato que Pedro nega Jesus pela terceira vez, o galo canta.
Pedro negou veementemente o Senhor Jesus. Ele traiu Jesus com maldições e juramentos. O relato de Lucas diz que, traz um detalhe estarrecedor, o detalhe de Lucas. Lá em Lucas fala assim: mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor Jesus voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Meus irmãos, esse olhar de Jesus deve ter sido uma espada no coração de Pedro. No momento exato em que Pedro negou Jesus pela terceira vez, Jesus olhou para ele. Você está vendo, Pedro? Eu te avisei. E Jesus avisou mesmo. Aquele olhar de Jesus para Pedro penetrou no íntimo do seu coração e escancarou a infidelidade, a fraqueza de Pedro. O que essa história nos ensina, irmãos? Essa história nos ensina algo terrível. Algo que não queremos ver na escuridão do nosso coração. Nos ensina o que nós somos capazes de fazer. Mesmo depois de fazer uma confissão das mais belas, como Pedro fez. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Mesmo depois de jurar que daria sua vida por Cristo, Pedro falhou no momento da verdade. Este é o efeito, irmãos, da natureza caída. Pedro se deparou com a realidade da cruz. Ao se deparar com a realidade da cruz, ele deve ter pensado: agora não tem mais jeito para Jesus. Jesus vai ser enviado para os romanos. Não compensa mais defendê-lo, já era. No domingo passado, eu trouxe uma aplicação sobre a forma como Jesus se entregou voluntariamente. Jesus se entregou de forma voluntária para ser sacrificado. E nós, quantas vezes nós fazemos as coisas para Deus por obrigação? E agora Jesus responde o seu interrogatório injusto de forma fiel ao seu Pai. E meus irmãos, quantas vezes nós somos infiéis nas coisas de Deus? Quantas vezes nós somos infiéis para com Deus, para com Cristo? Somos infiéis no nosso compromisso com o Senhor, no nosso comprometimento com as coisas de Deus. Somos infiéis com os nossos irmãos em Cristo, membros do mesmo corpo. Será que o nosso comprometimento com o Evangelho é o mesmo quando estamos no nosso trabalho? De quando nós estamos na igreja? Como está a sua fidelidade para com Cristo? Será que a nossa fidelidade tem o mesmo nível quando nós estamos perante a multidão, se aquecendo na multidão? Irmãos, nós já chegamos no tempo em que nós somos cobrados. Nós estamos sendo cobrados pelo mundo. O mundo nos pergunta constantemente. E quando o mundo nos pergunta constantemente coisas que o mundo já sabe que contraria as suas vontades, os seus desejos, na prática, irmãos, nós estamos sendo perguntados se conhecemos o Senhor Jesus igual a Pedro foi. E aqui eu também me dirijo para as crianças. Vocês também serão cobradas, mais cedo do que possa imaginar. Você também conhece esse homem? Você também conhece esse Jesus? Você também é um discípulo desse Jesus? Irmãos, quando nos perguntam e nós respondemos de forma relativa, quando nós relativizamos as Escrituras, nós negamos a Cristo. Quando nós somos confrontados, fulano, o que você acha? O que você acha sobre o que a Bíblia diz sobre aborto,
que você acha sobre o que a Bíblia diz sobre casamento de pessoas do mesmo sexo? E às vezes nós balançamos na fé, não é bem assim, né? A gente tenta fugir pela tangente. Na prática nós estamos dizendo, eu não conheço esse Jesus. Quando nos perguntamos, o que você acha sobre a Bíblia? Você crê na Bíblia? Eu falo, eu creio, mas não é bem assim, né? É coisa lá para a cultura da época. Na prática, o que nós estamos respondendo para o mundo é o que Pedro respondeu. Eu não conheço esse Jesus. Eu não tenho vínculo com esse Jesus. Irmãos, quando nós pecamos, na prática nós vivemos como se Cristo não existisse. Cada pecado nosso é um ato de traição contra Jesus. Cada pecado nosso é uma resposta que nós damos para nós mesmos. Eu não conheço esse Jesus. Irmãos, a nossa lealdade está sendo testada. Há irmãos em Cristo neste momento sofrendo. Há irmãos em Cristo neste momento sendo esbofeteados. E será que nós vamos ficar se aquecendo no meio da multidão igual estava Pedro? Ou nós vamos tomar uma posição? O mundo está colocando a nossa lealdade em xeque, e o que nós vamos fazer, irmãos? Vamos nos esconder na sombra de uma fogueira, como Pedro fez? Irmãos, preste atenção nisso que eu vou dizer. Lealdade é um ato de fé. Lealdade é um ato de fé. E uma das coisas que faltou para Pedro naquele momento foi a fé. Falou, olha, não importa o que venha acontecer, não importa as consequências. Sim, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Isso pode custar o seu trabalho, isso pode custar o seu prestígio na sua família, isso pode custar a sua reputação entre os seus amigos. Lealdade é um ato de fé. Será que estamos dispostos a sermos fiéis e leais ao nosso Senhor Jesus até as últimas consequências, irmãos? Mas eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que há esperança para os traidores que se arrependem. Jesus morreu por causa da nossa infidelidade em obedecer a Cristo, em obedecer os mandamentos de Deus. Pedro será restaurado por Jesus. Depois que Jesus foi preso, Pedro só vai voltar a ver Jesus depois da ressurreição. E Pedro vai encontrar com Jesus, Jesus vai falar, Pedro, tu me amas? Jesus não vai nem tocar nesse assunto com ele da traição. A restauração de Pedro, irmãos, nós ainda vamos chegar lá, se o Senhor assim permitir, mas a restauração de Pedro nos mostra o tipo de pessoa que Jesus morreu para salvar. Jesus morreu para salvar traidores, dos quais nós também somos. Jesus se entregou por pessoas que tinham coragem de traí-lo, mesmo depois de jurar para ele, Senhor, eu estou pronto para dar a minha vida pelo Senhor. Pessoas como eu e você. Ao mesmo tempo, Jesus nunca trairá aqueles em quem Ele coloca o seu amor incondicional. Jesus nunca vai te trair. Se Jesus colocou sobre você o seu amor incondicional, se você está unido a Cristo, se você é uma ovelha de Cristo, Cristo jamais vai te trair. Pode ter certeza disso. Que isso não seja uma motivação para você ser relaxado na sua fidelidade, mas que isso seja um combustível a mais para você ser fiel a Jesus, não importa as consequências.
Em 1521, os irmãos, não sei se os irmãos aqui sabem a história de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi intimado pelo Sacro Império Romano em uma audiência que ficou conhecida como a Dieta de Worms. E ele foi intimado a se retratar a respeito das suas afirmações a respeito da Igreja Católica e a respeito do papado. E foi isso que Lutero respondeu diante da Dieta de Worms, diante do Sacro Imperador Romano. A menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela clara razão, pois não confio simplesmente no Papa ou em concílios, posto ser bem notório que com frequência eles têm errado e se contraditado. Estou obrigado pelas Escrituras que tenho citado, e minha consciência cativa da palavra de Deus. Não posso negar e nem quero retratar-me de nada, posto não ser seguro nem certo e contra a consciência. Não posso agir de outro modo. Eis-me aqui, que Deus me ajude. Irmãos, que nós possamos refletir sobre a nossa fidelidade, irmãos. A nossa fidelidade tem sido testada. E às vezes nós estamos negando a Jesus e não estamos nem percebendo. Às vezes você está dizendo, como Pedro disse, eu não conheço esse Jesus. E você não está nem percebendo isso. A boa notícia é que Jesus morreu por traidores. Mas o que Jesus espera de nós, irmãos, como nós lemos lá em 1 Coríntios, é que sejamos encontrados fiéis como bons dispenseiros do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.